Olá, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, paroquianos da Paróquia São José, hoje nos encontramos aqui nessa quarta-feira, dia 10 de março de 2021, na terceira semana da Quaresma. E o Evangelho que nós temos é Mateus, capítulo 5, versículos 17 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Não penseis que vim abolir a lei e os profetas. Não vim para abolir, mas para dar-lhe pleno cumprimento. Em verdade vos digo, antes que o céu e a terra deixem de existir, nem uma só letra ou vírgula serão tiradas da lei, sem que tudo se cumpra. Portanto, quem desobedecer a um só desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar o outro a fazer o mesmo, será considerado menor no reino dos céus. Porém, quem os praticar e ensinar, será considerado grande no reino dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nosso querido São Francisco de Assis, que nasceu em 1182 e morreu em 1226, dizia o seguinte: toda forma de vida é uma manifestação de Deus e está sob os nossos cuidados. Proteja o que é seu, sua fauna, sua flora. As plantas e os animais embelezam a terra, são úteis ao homem e representam a riqueza da pátria. Nunca se deve mutilar, destruir ou deixar que destruam estes bens. Vamos amar nossos animais domésticos. Vamos dar aos selvagens a paz que eles têm direito. Permitamos que enfeitem nossas florestas. Vamos amar os pássaros puros e belos, cantando nas ramagens, voando alegres no espaço ilimitado, como verdadeiros símbolos da liberdade. Frase de São Francisco de Assis. É interessante que toda forma de vida é uma manifestação de Deus, está sob os nossos cuidados. A gente é um animal que nós somos o único animal necessariamente que a gente luta contra a própria vida. É interessante esse paradoxo. Ao mesmo tempo que a gente quer viver, a gente luta contra a própria vida. A gente dorme mal, a gente come mal. As pessoas antigamente sabiam que fumar fazia mal para a saúde, fumavam sem controle. A gente convive mal. Então quer dizer, a gente, de certa forma, a gente vive mal. A gente não está bem o tempo todo. E diante disso parece que às vezes a gente não tem muita noção da questão da vida. Porque a gente cria muitos conflitos, muitas dificuldades e muitas realidades que a gente, quando olha, a gente pensa: para que isso? A gente não precisava disso. A gente não precisava ter chegado a esse ponto. A gente encontra os casais, às vezes, que tomam a decisão de separação e depois vão falando tanto, e a gente pergunta: mas por que vocês não começaram a resolver essa situação anterior? Por que deixou chegar a esse ponto? Ou os pais que perdem os seus filhos e aí descobrem que os filhos se perderam na droga, em alguma outra situação, no crime, e aí a gente pergunta: mas por que vocês não observaram? Então, São Francisco tem isso. Toda forma de vida é um dom de Deus, está sob os nossos cuidados. Talvez a palavrinha mais interessante da vida chama-se o cuidado. Cuidar da vida, cuidar desse mundo que nós temos, essa consciência de universo, de natureza, porque é interessante, a gente quer praia, a gente quer natureza, a gente quer a Serra do Estrondo, a gente quer, mas a gente não tem problema nenhum de jogar lixo, por exemplo, na Serra do Estrondo. Eu quero a mata, mas eu não tenho problema nenhum de jogar lixo na mata. Eu quero um mundo melhor, mas eu não tenho problema nenhum de jogar lixo na beira da estrada. E aí essas coisas, às vezes, que nos dificultam um pouco na nossa reflexão e dificultam um pouco na nossa compreensão de vida. A gente, quando olha para Jesus, Jesus está numa situação de submissão a algumas situações de perseguição. E aí, como Jesus desobedecia certas leis, certas regras, certas normas, por exemplo, Jesus não cumpria a regra do sábado.
porque ele achava que a vida humana, a fome e a saúde humana são mais importantes do que a lei do sábado. Tanto que ele desrespeitava a lei do sábado em função de um benefício para a vida humana. Ele expulsava um demônio, ele curava um homem, ele permitia os discípulos pegar espigas para comer, ele fazia aquilo, mas aquilo que ele fazia no sábado era em benefício do bem do outro, da vida do outro, da fome do outro, da saúde do outro. Viu? E aí nós vamos percebendo que ele está ele disse assim, olha, esse mundo não acaba enquanto tudo da lei não for cumprida. Os 10 mandamentos são bons. Jesus não está falando daquela lei ali. Jesus está falando da lei de Moisés. A lei de Moisés é bom. É bom a gente não matar. É bom a gente acreditar num Deus que nos ama e colocar a nossa vida nas mãos dele. É bom a gente respeitar o nome de Deus e não usar o nome de Deus para se enriquecer, para ter fama, para ter privilégios, para ter lugares especiais, para ter tratamentos diferenciados, para buscar o poder. Nós vivemos num mundo em que a religião busca muito poder, né? A maior bancada do Congresso, ela é bancada evangélica. Se eles tomarem a decisão de votar uma lei para acabar com todos os feriados religiosos católicos cristãos, eles já têm força para isso. Eles já têm força para acabar com tudo isso. Vamos encerrar os feriados cristãos católicos. Então, quer dizer, é uma turminha forte que busca. E às vezes a igreja busca muito poder. E Jesus está querendo dizer o seguinte, pessoal, olha, a lei será cumprida. Esse mundo não acaba enquanto isso não será cumprido. Mas ele coloca uma responsabilidade. Olha, nós queremos chegar no reino dos céus. Mas quem não cumprir a lei e os mandamentos de Moisés, será considerado, e ensinar os outros a não cumprir, então não é só uma questão de não fazer, mas ensinar os outros a não fazer também, será considerado pequeno no reino dos céus. É necessariamente interessante que o Evangelho não diz que alguns serão condenados ao inferno. É uma questão de presença no reino dos céus. Todos vão para o reino dos céus. Só que aquele que não obedece à lei, aquele que não cumpre a lei, não respeita a lei, que é a lei de Moisés, os 10 mandamentos no caso aqui, mas Jesus sintetiza toda a lei. E aí é bom a gente lembrar que quando ele é perguntado sobre qual é o maior mandamento, ele diz, ame a Deus e ame o próximo, como a si mesmo. Tá? Então quer dizer, quem não amar a Deus e não amar o próximo como a si mesmo, pode chegar no céu, mas será pequeno. E ensinar os outros a não fazer o mesmo, será pequeno. Mas quem amar a Deus e amar o próximo, porque quando pede Jesus, este é o centro, é o mandamento de Jesus, então Jesus está querendo dizer, todos os 10 mandamentos estão ligados a isso, basta isso, é o amor que predomina. É o amor que predomina na lei. Viu? Até porque a lei ela é feita sempre para um irresponsável, para o criminoso. A lei não é feita para o homem de bem, a lei ela é feita para o homem de mal, para o irresponsável. Porque o homem de bem ele não precisa de uma lei para respeitar o sinal vermelho. Ficou vermelho, ele vai parar, independente se é ou não é uma lei, porque ele sabe que o outro poderá vir. O homem que tem consciência, o ser humano que tem consciência daquilo que deve fazer, ele não dá trabalho para a polícia, ele não dá trabalho para juiz, não dá trabalho para advogado, ele não dá trabalho para o poder judiciário. Agora, o ser humano que não, aí sim, o ser humano que não, viu? Aí sim ele precisa da lei, precisa da norma para frear. A lei é feita para frear a maldade humana. A lei ela é feita para frear o ódio humano, viu? A injustiça humana. Por isso que a gente precisa de leis. Viu? E a lei que Jesus dá, pessoal, não é a lei do que deve e não deve, mas é a lei do amor. E essa é a lei que Jesus fez sintetizar. Então o Evangelho de hoje nos coloca essa reflexão. Jesus é questionado, o senhor não está respeitando a lei. Pessoal, olha, o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Enquanto isso não se cumprir, esse mundo não acaba. E é interessante isso, né? Enquanto isso não se cumprir, esse mundo não acaba. Quer dizer, esse mundo só vai acabar o dia que a gente amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo, amar a nós. Quando a humanidade chegar a esse patamar, é uma utopia, mas a gente precisa das utopias, a gente precisa de sonhos, a gente precisa daquilo que a gente não tem, viu? A gente precisa daquilo que a gente não tem. Eu como porque o meu corpo está precisando de alimento e está fazendo falta aqui, eu preciso comer. Eu tomo banho porque meu corpo está começando a cheirar mal e não está tendo limpeza e eu preciso me limpar.
Então, a gente vai vendo no Evangelho de hoje esses ensinamentos belos e essas referências bonitas daquilo que Jesus quer nos ensinar. Então, quer dizer, cumprir o mandamento significa se tornar grande no reino dos céus. E por que a gente é grande no reino dos céus? Porque a gente muito ama, a gente muito quer o bem do próximo, a gente muito deseja o bem do próximo. Por isso a minha prece hoje é que Deus abençoe a todos nós, ilumine o nosso coração e nos fortaleça para que a gente seja justos e honestos, para que a gente cuide bem uns dos outros, para que o mandamento do amor predomine na nossa vida. Porque quando a gente tem esse padrão de mandamento do amor na vida, muita coisa perde o valor, importância, perde o sentido. Por isso a minha prece de hoje é que essa lei que Jesus está sendo acusado de não cumprir, ela possa viver, e essa consciência de que esse tempo não acaba enquanto não se cumprir tudo aquilo que está ali. Entendeu? Quer dizer, esse mundo não acaba enquanto a gente não viver plenamente o amor. Até porque se a gente viver plenamente o amor, não haverá muita diferença entre aqui e o céu. Entendeu? Isso é uma ideia escatológica que existe. Escatológica é o estudo do fim dos tempos, né? É o fim do tempo. Então é uma ideia bonita do pensamento escatológico, que a gente chama, que é o estudo do fim dos últimos tempos, em que nós vamos nos tornar tão bons, vamos nos tornar tão amáveis, tão amorosos, tão honestos, tão justos, que não haverá diferença entre viver aqui e viver no céu. A gente vai conviver tão bem uns com os outros, a gente vai se cuidar tanto, a gente vai se preocupar tanto com o bem do outro, a gente vai ter tanta bondade dentro de nós e tanto amor dentro de nós, que viver nesse mundo ou viver no céu é a mesma coisa. É uma utopia, é um sonho. Talvez isso que Jesus está querendo dizer. Enquanto não se cumprir isso aí, esse mundo não acaba. Enquanto não cumprir o mandamento do amor, esse mundo não acaba. Então peçamos a Deus que ilumine, abençoe a todos nós, que São Francisco nos ajude a ter essa consciência ecológica. Tudo aquilo que é vida, é um dom de Deus e está sob os nossos cuidados. Um abraço e até mais.